Boa noite, boa noite, boa noite. Quem for entrando aí, sejam bem-vindos, bem-vindas. Muito bem, temos hoje a última live de 2022. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa live. É um assunto que eu gosto muito de falar, eu acho que ele tem uma relevância enorme assim, né, para a nossa saúde da nossa família. E a intenção é compartilhar com vocês alguns aspectos que eu considero centrais quando a gente pensa em saúde e evitar doença, ter qualidade de vida, bem-estar, saúde mental, bons relacionamentos. Eu acho que as coisas que a gente vai falar aqui são importantes, né? Essa live ela foi intitulada assim, Os Perigos da Indústria Farmacêutica, né? Como que a gente pode lidar com isso. E basicamente, pessoal, essa é uma reflexão assim cada vez mais importante, porque se a gente for olhar em termos de causas de morte, tanto nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil também, infelizmente as causas de mortes relacionadas ao abuso de medicações ou aos efeitos das medicações que são indesejáveis, né, cada vez aumenta. Então realmente existe aí uma população, a gente vem notando isso, né? Acho que vocês notam também cada vez mais doenças, cada vez mais as pessoas tomando muitos medicamentos, né, a partir de uma certa idade. E também, se a gente for perceber, pelo menos aqui na cidade onde eu moro e nas cidades que eu visito mais, cada vez mais farmácias, né? Farmácias em cada esquina, vendendo muito medicamento, e a gente precisa começar a parar e refletir sobre isso. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, fiquem à vontade durante a live de interagir comigo, fazer perguntas, pode colocar naquela interrogação aqui que tem aqui embaixo no Instagram. Se você também vê que tem alguém que possa se beneficiar desse conteúdo, já manda o aviãozinho, marca a pessoa lá para ela chegar aqui para poder pegar esse conteúdo. Então eu separei alguns aspectos. Primeira questão, né? Falando de indústria da doença. Primeiro a gente entender que tem realmente uma indústria da doença e a gente tá tão afundado nesse modelo da indústria da doença que muitas vezes a gente nem se dá conta de que a gente está fazendo parte disso, né? Então a indústria farmacêutica, a indústria que pesquisa novas drogas, pesquisa tratamentos novos, novas substâncias sintéticas que podem ser patenteáveis e vendidas em larga escala, ela investe muito dinheiro nisso, né, nessas pesquisas. Isso não é ruim, de alguma forma nós temos medicamentos para várias condições clínicas, várias doenças, porém isso não é destituído de um grande interesse mercadológico, óbvio, né? Se eu invisto dinheiro eu quero ter o retorno. O grande problema da indústria farmacêutica, que a gente já tem que começar a pensar e refletir, é que muitas vezes as questões éticas, né, de proteção do paciente, proteção da sociedade, às vezes são deixadas de lado. Em inúmeros casos, se a gente for ver, isso já está relatado em vários livros, em várias publicações, existe aí muitas vezes um marketing muito agressivo, né, de que um medicamento pode fazer um grande milagre, basta tomar uma pílula mágica, isso vai resolver completamente a minha vida, né? E situações clínicas que às vezes são complexas, né? Muitas vezes são vendidas como algo muito fácil de ser resolvido, bastando para isso a gente comprar aquele medicamento ou aquele outro. Então, assim, existe uma questão do marketing muito agressivo e também do próprio processo de pesquisa que é feito. Muitas vezes a gente sabe que os estudos que são publicados tem vieses, né, de interpretação, tanto na coleta dos dados, na seleção dos grupos que vão tomar droga, outros que não vão, que vão ter algum placebo, né, a comparação dos grupos, a análise estatística que é feita. Muitas vezes a indústria ela enviesa, oculta alguns dados de efeitos colaterais, exagera no benefício, né, na forma de demonstrar isso em gráfico e de interpretar esses dados, e tudo isso vai para as agências reguladoras. Então, antes de um medicamento ser colocado no mercado, é feito todo esse processo, a indústria pesquisa uma certa medicação, ela tem várias etapas, né, até ser lançada como um medicamento no mercado. Então
testar em cobaias, em animais, depois estudos em algumas populações pequenas, depois vai aumentando até chegar ao ponto em que essa indústria vai lá e entrega para um órgão fiscalizador, um FDA, uma Anvisa, né, os dados das pesquisas. E a partir da análise daqueles dados, esses órgãos reguladores vão autorizar ou não a dispensação desse medicamento para grande parte da população. E a grande questão também que tem no lançamento das drogas, que muitas vezes os estudos são muito curtos, né? Não são estudos de longo prazo e muitas vezes eles são só estudos analisando aquela droga isoladamente. Ou seja, não está se comparando quando ela é tomada junto com outros medicamentos, que é uma situação infelizmente comum, né? As pessoas às vezes não usam só um medicamento, usam vários, né? E isso vai acabar então acarretando outros efeitos que não eram esperados inicialmente. Então eu estou falando tudo isso só para entender um pouco o contexto de que essa indústria muitas vezes ela é antiética, ela enviesa esses estudos, ela faz um marketing agressivo e faz você acreditar que tomando esse medicamento tudo vai estar resolvido. E aí o que acontece? A gente já viu casos escandalosos de alguma medicação ser lançada no mercado, ser vendida absurdamente, prometendo muitos resultados, e depois de um tempo, 1, 2 anos, em que ela já vendeu bilhões, se descobre um efeito colateral que já estava relatado nos estudos, mas tinha sido oculto, e ela é multada. Só que a multa não chega nem perto, né, do que essa indústria faturou nesses 2, 3 anos de venda assim, em larga escala dessa medicação. Então, muitas vezes a indústria, não todas, mas algumas indústrias antiéticas, né, com comitês que sabem dessa deturpação, eles usam isso a favor, porque eles sabem que eles vão ser multados, mas que na realidade vai se ganhar muito dinheiro com a venda antes de chegar nessa multa. Então, isso tudo acontece, pessoal. E aí temos que levar em consideração que tudo isso também é sustentado dentro das visitas, né, que os representantes do laboratório fazem nos consultórios médicos, muitas vezes dando brindes e viagens e pagando almoços e coisas assim. A gente sabe que infelizmente existe isso, comprando um pouco esse médico sem nenhum teor de crítica. Olha aqueles gráficos que foram trazidos pela própria indústria, né? Realmente é muito bom em comparação com o medicamento que já está há muito tempo no mercado, então eu vou prescrever esse que é novo. Então não há muito critério, né? Então a indústria farmacêutica ela tenta comprar também os médicos e muitas vezes, na maior parte das vezes, tem sucesso, infelizmente, e os médicos passam a prescrever aquele medicamento que é novidade, que é muito mais caro do que já está lá há muito tempo, né, na prateleira da farmácia. E, enfim, isso é muito triste, né? Tudo isso que eu estou falando é uma engrenagem, né? Uma engrenagem é complexa, ela não é só disso, porque se a gente for levar em consideração como é que chegou na doença, né? Na verdade já tem lá um adoecimento causado pela própria indústria dos alimentos. Então, para que as pessoas adoeçam, a gente precisa criar produtos cada vez mais negativos do ponto de vista nutricional. A gente precisa inflamar bastante as pessoas através da alimentação para que elas tenham mais doenças, elas comprem mais medicamentos. Então, a indústria, a produção de alimentos hoje é péssima, né? As pessoas consomem alimentos muito pobres nutricionalmente, cheios de químicos, de agrotóxicos, de intoxicantes. Até falei hoje sobre a intoxicação por metais pesados. Tudo isso acumulado no organismo e aí eu vou ficar com alguma doença e vou ficar dependendo da indústria farmacêutica. Mas antes disso, eu vou ter que ir no médico especialista daquele órgão, daquela doença, eu vou ter que fazer um exame. Ou seja, tá vendo tudo que é gerado de gastos, né? É uma grande indústria que ela tá toda articulada, desde o alimento, passando pela investigação, passando pelos vários especialistas que precisam avaliar aquela situação, aí até então chegar na indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica ela está presente em todas essas etapas, né? Então é interessante ou até assustador pensar que muitas das indústrias que investem em pesquisas em medicamentos também têm participação, né, são acionistas majoritários de indústrias que produzem alimentos ou indústrias que são de aparelhos médicos, de investigação. Então tudo muito bem articulado
para que, infelizmente, o paciente, né, você, seja muito explorado nesse contato, né? É claro, eu estou falando aqui o lado negro, né? O lado realmente negativo. É claro que tem o lado positivo de toda a tecnologia, de todas essas pesquisas, mas a gente tem que ter um filtro, né? Até a Valdice colocou: doutor, eu tenho muita dor de cabeça, já fiz todo tipo de medicamentos e não passa. Justamente porque muitas vezes você está procurando um medicamento e a solução da tua dor de cabeça não é o medicamento. Eu falo muito sobre isso nas minhas redes, como é difícil convencer as pessoas de que o estilo de vida às vezes é muito mais poderoso que muito medicamento. Você fala para o paciente: hoje mesmo eu atendi uma pessoa que vai dormir todo dia 1h da manhã e às 6 está de pé. Como é que uma pessoa que faz isso há anos, indo dormir à 1 da manhã, acordando às 6, como é que vai ficar o impacto na energia dela? É claro que vai ter um impacto na energia, ela vai ficar muito mais inflamada, ela vai não conseguir ter os antioxidantes naturais do corpo e isso vai trazer vários problemas para a saúde dela, né? Não só a energia vai ser impactada, mas vai começar a ter problema de saúde. Então muitas vezes a pessoa tem dor de cabeça e ela está em busca do analgésico, ela está em busca do remédio que resolve aquilo. Eu não estou incriminando a pessoa nesse sentido, eu acho que claro, a pessoa está buscando um alívio da sua dor. Porém, muitas vezes essa dor está lá por uma grande razão. É um estilo de vida que não está bem encaixado, a pessoa é muito sedentária, tem um alto nível de estresse, ela somatiza isso na dor de cabeça, né? Então tem alguma coisa que está incomodando ela, às vezes é uma alimentação que ela está ingerindo diariamente que pode provocar essa dor de cabeça, né? Por exemplo, consumo de glutamato monossódico produz dor de cabeça, as pessoas nem sabem que estão ingerindo. Então assim, aí entra muito do que eu estou falando hoje aqui, que o modelo faz você acreditar que para cada problema, cada doença que você tem, você precisa de um medicamento. É tudo que a indústria farmacêutica quer, é fazer as pessoas acreditarem de que para cada doença precisa de um medicamento. Então, para que eu possa faturar mais em cima do sofrimento das pessoas, eu preciso aumentar o número de doenças. E é isso que tem acontecido, né? Então, cada vez é inventada uma doença nova, são modalidades de doenças diferentes, né? Mas na verdade não tem muito critério nessa proliferação de doenças, porque se eu tiver muitas doenças, principalmente na área da saúde mental, o DSM, né, que é o Manual de Psiquiatria, só aumenta o número de CIDs, né, de doenças lá descritas. E essas doenças muitas vezes nem tem muito critério, mas se eu tiver muitas doenças, eu vou poder patentear um medicamento diferente para cada uma delas. E eu vou poder vender para as pessoas e as pessoas vão acreditar que se tomar vai ser a solução. Então é um problema isso, tá? Então eu peguei aqui a tua queixa e estou trazendo. Não só eu vou multiplicar o número de doenças, mas eu vou ampliar as indicações de um determinado medicamento que servia para uma certa situação para outras, né? Então, por exemplo, um antidepressivo, às vezes ele vai ser usado não só para depressão, vai ser usado para ansiedade, vai ser usado para pânico, vai ser usado para outras condições, né? Por quê? Porque eu posso usar esse medicamento, posso ampliar a indicação. Por exemplo, os níveis laboratoriais dos exames podem ser modificados. Então, na cardiologia isso é muito forte. Então, o nível de colesterol, para quem estava na década de 80, se tivesse colesterol de 230, não tinha problema nenhum, estava tudo normal. Aí depois foi para 200, aí agora já está se falando em 160, o LDL era normal 130, agora foi para 100, agora foi para 70. Ou seja, cada vez mais eu modifico esses níveis normais e faço as pessoas acreditarem que elas estão doentes, que elas estão em desequilíbrio, e eu vou aumentar muito o número de pessoas que eu vou indicar uma estatina, um remédio para baixar colesterol, por exemplo. Então assim, isso é muito grave, né? Então isso vai medicalizando a nossa sociedade, as pessoas vão consumindo cada vez mais medicamentos, e aí entra toda essa rodana que a gente está falando aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta até o momento. Então, continuando, além disso, qual que é um grande viés hoje da indústria da doença, né? A indústria que está gerando lucro em cima do teu sofrimento, em cima do adoecimento. Hoje as pessoas não têm um médico que olhe globalmente para elas. E o fato de as pessoas acreditarem
que elas estão sendo bem cuidadas, indo em vários especialistas. Eu tenho que ir no meu cardio, eu tenho que ir no meu orto, eu tenho que ir na minha dermato, eu tenho que ir no meu psiquiatra, eu tenho que ir no meu gastro. Por quê? Porque as pessoas estão com isso na cabeça de que o especialista é um cuidado muito melhor. E ao mesmo tempo, o fato de nós termos poucos clínicos gerais bons, poucos médicos de famílias realmente capacitados, né, de ter um médico generalista muito bom. Então, esses dois aspectos da medicina, a hiperespecialização e o discurso que é vendido para as pessoas, de que é melhor buscar o cuidado fragmentado mesmo, tenho que olhar meu corpo por vários prismas, vários especialistas, o que isso vai acarretar? Isso é muito óbvio, tá, pessoal? Para mim é muito claro isso. Você vai acabar indo no psiquiatra, ele vai te indicar 2 remédios. Você vai no cardiologista, ele vai te indicar 2 remédios. Você vai no gastro, vai te indicar 2 remédios. E aí, o que vai acontecendo? Você vai coletando, você vai tendo uma coletânea de medicações e no final você está tomando aí 6, 8, 10 remédios, tá? Dependendo do número de especialistas que você foi. E esses medicamentos todos são substâncias, né, químicas que não existem no seu corpo, nunca existiram. E o fato de você ingeri-las diariamente vai provocar uma combinação entre elas. Você não está tomando um remédio, você está tomando 10, né, um para cada sintoma do teu corpo. E aí qual é a questão? Existe uma interação medicamentosa entre elas. Existe o aumento dos efeitos colaterais. E muitas vezes o fato de aumentar um efeito colateral faz indicar um novo medicamento. Então, se eu tenho insônia, eu tomo benzodiazepínico, tarja preta, porque eu estou com insônia. Mas daí o que acontece? Eu também não estou bem do estômago, eu vou tomar um antiácido. Mas o antiácido atrapalha a digestão, eu vou tomar um laxante. E assim vai. E aí a coletânea de medicamentos só vai aumentando. Às vezes um está lá só para combater o efeito colateral do outro. E a grande questão é, qual é o impacto disso no nosso organismo? Será que é isso o caminho do tratamento? Será que é essa a forma de a gente voltar a se equilibrar? Então uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, que é importante a gente distinguir. Quando a gente fala de medicamento de farmácia comum, medicamento sintético, medicamento que não existe no nosso corpo, você não nasceu com gastrite, mas as pessoas acreditam que elas precisam tomar omeprazol para o resto da vida para elas não terem gastrite e azia. Mas isso é uma coisa que elas criaram, porque você não nasceu com gastrite. E o fato da pessoa ir fazendo isso de médio e longo prazo vai ocasionar inúmeros efeitos colaterais no corpo. Ela vai perder, primeiro, a capacidade de responder, de voltar a modular o corpo. Naturalmente, ela vai ficar cada vez mais dependente dessa medicação e muitas vezes a quantidade de medicamento que fazia bem para ela vai ter que cada vez aumentar porque existe uma tolerância que está sendo desenvolvida nesse corpo. O corpo já não fica bem com 20 mg de omeprazol, precisa de 40. O antidepressivo, fluoxetina, que antes funcionava com 20 mg, agora tem que aumentar para 40, 60 mg. Ou seja, você vai ter que gastar mais nesse tratamento, você vai ter mais efeitos também dessa droga no corpo, né? E aí você vai tendo múltiplos efeitos colaterais. Então isso é muito grave. E a medicina convencional, ela não tenta devolver a funcionalidade do corpo. Afinal de contas, por que essa pessoa começou a adoecer? Qual é o motivo que está por trás disso? Será que o medicamento é só dar lá para o sintoma e para a doença e está tudo resolvido? Então uma coisa que é muito importante, a alopatia, pessoal, que é medicamento que não existe no corpo, que foi sintetizado e patenteado pela indústria, não trata nada. Não trata doença, tá? Se você tem a ilusão de que tomando um remédio aí dessa categoria você está tratando uma doença, você está se enganando, tá? Toda alopatia ela é paliativa, ela é sintomática. E eu uso alopatia também, né, para os meus pacientes e às vezes tem que ser indicada, mas é importante que a gente tenha esse conceito. A alopatia não trata nada. Na verdade, ela traz só alívio sintomático. Então, qualquer medicamento, tá, que você esteja usando, que é patenteado pela indústria, não trata nada, é só alívio sintomático. E tudo bem usar, só que se você ficar usando só alívio sintomático, você pode estar mascarando uma doença mais grave, um distúrbio que precisa ser olhado e que não está sendo tratado.
Então, quando a gente fala de outras abordagens dentro da medicina, como é que a gente pode sair disso? Então, Luiz, você só está falando do lado negro. Afinal de contas, como é que eu mudo isso? Então, se você é usuário de plano de saúde, o plano de saúde não deveria ser chamado plano de saúde, é plano de doença. Por que é plano de doença? Porque ele é baseado em especialidades médicas. As pessoas vão em vários especialistas no convênio e você paga o convênio todo mês. E aí você fala assim, eu quero ir em vários especialistas porque eu estou pagando esse negócio, eu quero usar. E isso faz você ficar cada vez mais refém da indústria farmacêutica, de você comprar medicamentos, tá? Então, como é que você sai disso? Primeiro, você precisa ter um médico que você chame que é o teu médico. Isso é fundamental, pessoal. Se você quer sair da roldana de ficar dependendo de medicamento, você precisa ter um médico que olhe para você corpo-mente, globalmente. Um médico que olha as relações entre os órgãos, que olha a estilo de vida, hidratação, que saiba da parte da alimentação, porque afinal de contas, não é só olhar o sintoma, é olhar o que causa. E na causa de grande parte das doenças, nós temos a alimentação. O que nós estamos comendo, ora estamos nos alimentando com remédios, né, que vêm pela boca, ora estamos comendo coisas que vão gerar desequilíbrios. Você precisa ter um médico que tenha essa noção da alimentação, né? E outra coisa que eu falo muito, hoje mesmo eu compartilhei essa notícia das intoxicações. As intoxicações que vêm pelo ar, pela água, pelos alimentos, isso tudo entra no nosso corpo e o nosso corpo não consegue eliminar, muito menos se a gente já estiver tomando remédio. Porque por onde que o nosso corpo consegue eliminar toxinas ambientais? Principalmente pelo fígado, 80% da detoxicação é feita no fígado, né? Então lá tem fase 1, fase 2, fase 3 de detoxicação. Cada fase, Estocolmo P450, depende de várias vitaminas e enzimas para que possa acontecer. E se você tiver carência de uma vitamina ou outra, prejudica aquela enzima, a enzima não funciona, a detoxicação vai ficar prejudicada. Se esse fígado já está metabolizando medicamentos, né, que são substâncias estranhas, já vai ser prejudicada a detoxicação de poluentes ambientais. Então você sobrecarrega esse fígado, ele já não faz essa fase. E o intestino é responsável por 20% da detoxicação. Ou seja, esses dois órgãos são muito importantes na detoxicação. Se você já come mal, se você lotou teu fígado, se o teu intestino já está desequilibrado, a microbiota não está saudável, você come muito produto industrializado, você está se contaminando por agrotóxicos, por cosméticos, poluentes ambientais, alumínio, metais pesados, tudo isso vai atrapalhar o funcionamento do seu corpo. E a medicina convencional, quando a pessoa chega lá com tontura, dor no músculo, contraturas, uma palpitação, algum sintoma que é mais inespecífico, a medicina cartesiana, a medicina alopática vai lá e dá um remédio, mas não se questiona o que pode estar acontecendo, por que essa pessoa entrou nesse processo. Tem a ver com alguma dessas contaminações, com alguma dessas intoxicações? Muitas vezes tem sim, ou outras vezes tem a ver com componentes emocionais, né? É muito comum hoje, pessoal, a mente influencia muito o corpo, absurdamente, né? Eu vejo isso todo dia. Então, às vezes, um processo emocional que o paciente vivenciou vai dar palpitação, vai dar náusea, vai dar dor no corpo. E se o médico não tem a capacidade da escuta, da narrativa desse paciente, deixa passar desapercebido, vai lá e tasca um remédio, né? E existe também a cultura da própria população, que às vezes quer um medicamento. Me dá um antibiótico, me dá um analgésico. Se esse médico não prescreveu, esse médico é ruim. Não tem também essa cultura? Tem também, né? Então, tá em vários níveis, existe essa cultura da medicalização do sofrimento, da dor. E a gente não olha o processo global. Então, se a gente quer sair dessa roldana, a dica para vocês que tem planos de doenças use seu plano de doença de uma forma sábia. Qual é a forma sábia? Use ele para fazer exames, para você fazer teus check-ups, fazer a tua investigação. Use o plano de doença para fazer exames de alto custo e use o plano quando você precisar de uma internação, de uma UTI, porque isso é muito caro. Agora, se você tem condições
de buscar médicos que olhem globalmente corpo e mente, fazem intervenções de maneira global, que equilibre seu corpo, que volte a te dar saúde, então você procura esse médico fora do plano, porque lá não tem esse médico. E mesmo que seja um médico bem intencionado, a lógica como é feito o cuidado dentro dos planos de doença leva o médico a ter 10 minutos de consulta, a escuta é focada só na queixa, não é olhado o contexto que gerou aquela desarmonia que o paciente está trazendo, e já existe um medicamento prescrito ali na mão. Então, na realidade, a forma como foi imposta para os médicos exercerem medicina dentro dos planos de doença é uma forma totalmente desumana, focada em queixa só. Então, se você vai em vários especialistas, se você tem essa tendência, aí em vários especialistas que te ouvem 10 minutos e logo prontamente te dão um medicamento, fuja disso, porque daí você vai ficar refém de tudo isso que a gente está falando. Tá? E isso vai dar um prejuízo na sua saúde absurdo. Você vai perder teu fígado, teu intestino na detoxicação, você vai ter efeitos colaterais, você vai... Outra coisa que acontece que é muito claro, na medida em que te vendem a ideia de que tomando um remédio está resolvido, você tira a sua responsabilidade em relação a uma mudança do teu estilo de vida. O médico lá no convênio, né, no plano de doença, não vai perguntar quanto você está hidratando, que tipo de alimentação você faz, se você tem uma rotina de sono, higiene do sono, se você costuma ter ferramentas para gestão emocional, saúde mental, que é essencial, se você pratica atividade física. O médico pergunta isso para você? Então ele não pergunta, então aquilo já não foi valorizado naquela conversa. E aí você não foca nas coisas essenciais. Né? Então muitas vezes quando os pacientes me buscam no consultório, lá a consulta é 1h30. A gente vai avaliar todos esses aspectos do estilo de vida. O estilo de vida é muito importante ser avaliado numa consulta médica. E isso não é feito na consulta de doença. Tá? Então é muito importante não usar o plano de doença para se consultar. Outra coisa pior ainda que vocês deveriam evitar, que eu sempre falo, qual é o pior cuidado a longo para olhar você, né, no contexto? Você deve evitar a todo custo. É um pronto atendimento, um pronto socorro. Porque o que acontece num pronto atendimento, pronto socorro? Ninguém conhece a tua história clínica, a consulta vai durar 5 minutos, os médicos estão hiper estressados, a equipe está toda estressada, está trabalhando num ambiente hostil, hospitalar, é focado totalmente na queixa, tá? E você corre sério risco de ser vítima de uma iatrogenia, que é uma intervenção daquele serviço ou da prescrição que faz mal para você, que vai gerar desequilíbrio. Então, pronto atendimento, pronto-socorro é muito bom quando você está com risco de vida, quando você está quase morrendo, você tem que ir para um pronto atendimento, pronto-socorro. Agora, infelizmente, a população mais carente, a população que não tem acesso a tudo isso que a gente está conversando aqui, ela infelizmente vive em UPA, né? Vive buscando pronto atendimento e tratando queixas sintomáticas, gripes de repetição, infecções de repetição. Gente, que triste isso, né? Porque na verdade tem muita coisa ali que tem que ser vista, mas não é visto, é só dado um remédio e manda embora para casa, né? E às vezes só pega um atestado lá, daqui a uma semana está doente de novo. Então, assim, esse não é um modelo de saúde, isso é um modelo de doença. Então, o modelo de saúde, quando você busca prevenção, né, você está buscando saúde, longevidade, prevenção, você tem que buscar o cuidado no lugar certo. Você precisa olhar, também se responsabilizar pelo seu estilo de vida. Você precisa se responsabilizar pelo teu autoconhecimento. Eu enfatizo muito isso nas minhas consultas, como é importante a saúde mental. Às vezes o mindset que você traz é um mindset podre, né? Eu brinco com os pacientes, é cheio de vícios, é cheio de crenças limitantes, é cheio de questões, emaranhamentos familiares, né, que estão influenciando a sua atitude com o seu corpo, com a sua mente. E se isso não for abordado numa consulta médica, vai ficar incompleto, né? Então você não vai estar olhando para a tua dinâmica mental. Aí você vai achar que vai num psiquiatra e em 10 minutos ele te dá um antidepressivo e você fica com aquela sensação de uma ameba, né? Você parece que não foi escutado na sua dimensão, na sua complexidade. Mas tem paciente que nem quer, que acha isso ruim, que é melhor dar um remédio mesmo e pronto. Mas aquilo não resolve, né? Então até tem umas pessoas, a Priscila tá
acho que é fisioterapeuta, está compartilhando aqui. Excelente live do Dr. Luiz, concordo 100% com tudo. É isso, né? Estou compartilhando alguns olhares aqui. Hoje os médicos não querem curar as pessoas e sim manter. Mas ó, sinceramente, não é médico só, tá? Todo profissional de saúde que atende num sistema de aceleração, pessoal, vai fazer isso. Então não é só o médico, tá? O psicólogo que está atendendo no plano de doença, que tem lá meia hora, como é que vai fazer em meia hora uma escuta profunda? Não vai fazer, tá? O fisioterapeuta que está naquela clínica que tem que produzir 100 consultas num dia, não vai fazer um bom trabalho também. Então existe uma lógica perversa no sistema de doença que é só para ver doença mesmo. Então não é só o médico, tá? Não é só o médico, mas é claro que a gente critica os médicos porque a gente deposita nesses profissionais uma atitude diferente, né? Mas todo profissional de saúde hoje está desumanizado o cuidado, em geral, né? Existe uma desumanização muito grande. E mesmo quando a gente fala de prevenção, eu já trabalhei também no Sistema Único de Saúde, na ponta, em unidade de saúde. A gente fala de prevenção de uma forma muito ingênua, né? A gente fala muito pontualmente, a gente não vai a fundo com as pessoas, porque não tem tempo para isso. E às vezes nem as pessoas querem, porque as pessoas estão acostumadas numa cultura de medicalização, tá? Então tudo isso tem a ver com essa rodana e de você ficar preso na indústria farmacêutica, né? Às vezes o acesso ao medicamento é tão difícil que quando eu ganho um remédio, lá uma pessoa mais da ponta de uma comunidade carente, ela fica feliz de ganhar um remédio, ela fica feliz de ganhar um antibiótico, de ganhar um anti-inflamatório, tá? Então isso é muito complicado, né? Então a gente está falando aqui uma coisa que vocês não devem fazer em vários especialistas. Outra coisa, nunca vá num pronto atendimento, só se você estiver morrendo, tá? E aí a noção que vocês têm que ter também é medicamento não cura nada, só remedia. E o que a gente tem hoje dentro do arsenal terapêutico, pelo menos eu uso arsenal tudo que eu conheço. Nós temos homeopatia. Homeopatia pode curar. É um medicamento que pode curar sim, porque ele vai trabalhar no nível profundo de onde surgiu a disfunção, de onde surgiu o desequilíbrio. Outras coisas que podem ajudar muito no tratamento, fitoterápicos. Fitoterápicos são plantas, né, medicinais, que às vezes têm princípios ativos que agem em várias partes do corpo, que podem ajudar o corpo a resgatar um equilíbrio. E entre uma alopatia sintética e um fitoterápico, eu prefiro usar um fitoterápico, porque é uma planta, é algo mais natural, também é algo mais completo, porque ela traz várias propriedades, né? Então, acho mais interessante usar fitoterapia do que uma alopatia. Melhor ainda a homeopatia, né? Porque é sutil e pode pegar lá no distúrbio vital, numa camada mais profunda do adoecimento. Além disso, a abordagem ortomolecular. A abordagem ortomolecular é o que? Dentro da nutrologia da ortomolecular, a gente vai entender assim, o corpo funciona bem, até o momento que ele começa a manifestar sintomas, perda de energia, cansaço, enfim, qualquer sintoma aí. E aí a gente vai olhar como devolver a funcionalidade para esse organismo. E muitas vezes isso tem a ver com baixos níveis de absorção de certas vitaminas, com baixos níveis de absorção de certos aminoácidos, de gorduras na alimentação, precisamos arrumar a alimentação, mas às vezes suplementar alguns antioxidantes, algumas vitaminas, algumas coisas que ajudam o corpo a funcionar melhor, a melhorar, por exemplo, o detox hepático, dar doses mais altas de certas vitaminas, vitamina C, vitamina D, enfim, pode ajudar o corpo a devolver funcionalidade. Então é muito interessante usar a abordagem ortomolecular e a nutrologia para a gente devolver funcionalidades para o organismo que foram perdidas, tá? Então eu acho muito interessante também essa abordagem das vitaminas, dos sais minerais, até para quem quer se aprofundar nisso. Eu tenho um e-book muito bacana, tá aqui no link da minha bio, que é só sobre as principais vitaminas e sais minerais para a longevidade. Vocês podem baixar gratuitamente esse e-book, tá no link da minha bio, tá? Então eu falei de homeopatia, eu falei de vitaminas e sais minerais, de abordagem ortomolecular, falei de fitoterapia. Tem aí também uma coisa muito legal surgindo na ciência médica, é o uso dos óleos medicinais, dos óleos essenciais, desculpa, né? Também são medicinais.
Mas os óleos essenciais, tem vários estudos mostrando que as propriedades aromáticas deles são absorvidas pelo bulbo olfativo e liberam substâncias em nível cerebral, provocando estados de relaxamento, no caso, por exemplo, da lavanda, né? Ou estados de mais ativação cerebral, como óleo de menta, enfim. Então, isso também pode ser um recurso terapêutico fora da alopatia, fora só das drogas químicas que não existem no nosso corpo. Então, o que está acontecendo hoje, né? Acupuntura, por exemplo, eu faço acupuntura, eu consigo neuromodular uma pessoa só com agulhas, né? Porque quando eu estimulo o nervo periférico, eu faço uma resposta em nível medular, levo para o meu sistema nervoso central uma mensagem, esse sistema nervoso reage, dá uma resposta de comando lá para o órgão que eu quero modular. Então também é um outro recurso que eu posso utilizar. Mas não só isso, a medicina pode ir mais além. Quando a gente usa o mindfulness, é um trabalho que eu tenho muito forte, né? Eu acredito muito nesse processo da mente poder gerar um estado de cura e equilíbrio no organismo. E eu preciso treinar esses estados. Então, rezar, ter boas intenções, cultivar estados compassivos da mente, treinar mindfulness, estados de atenção plena. Até tenho 2 cursos aqui para quem quer se aprofundar. Vai no link da minha bio, tem 2 cursos de mindfulness excelente para você poder começar a tua jornada no mindfulness, que vai ajudar em um monte de coisa. Então, esses processos de cultivo de estados mentais também influenciam processos bioquímicos, fisiológicos, de equilíbrio do organismo. Já está claro o cultivo de estados mentais positivos, a meditação transcendental, o mindfulness, a oração, como um dos aspectos mais centrais para a geração de longevidade, para a proteção de danos oxidativos no DNA, para poder aumentar a telomerase, que é a enzima que constrói os telômeros, que são os caps de proteção ao estresse oxidativo no DNA. Isso é o que mais dá impacto, né? Eu vim num congresso agora de longevidade que mostrava o gráfico. Isso dá 9, 10 anos a mais de vida, na expectativa de vida, se você tiver um treino da mente bem formado. Então e isso também, tem vários estudos que mostram que isso é mais poderoso ou tem resposta igual a um antidepressivo, por exemplo. Ao invés de tomar antidepressivo, você pode praticar mindfulness. Então por que eu estou falando tudo isso? Estou falando por quê? Porque a medicina de corpo-mente, a medicina mais ampliada, a medicina funcional, a medicina longevidade, medicina que trata de todas essas camadas de adoecimento, nós podemos usar recursos nesses diversos níveis, inclusive no nível medicamentoso, se for necessário, mas sempre com a tentativa de desmedicalizar esse remédio estranho ao corpo o mais rápido possível, para que ele não fique sendo utilizado lá cronicamente. Então, quando eu pego um paciente já de 50, 60 anos que já toma antihipertensivo, toma estatina, toma antidepressivo, toma omeprazol, toma um monte de medicamento, a gente tenta devolver as funcionalidades, faz as suplementações necessárias, trabalha no nível mental, melhora o estilo de vida, melhora a alimentação, e isso vai devolver funcionalidade ao ponto de que ele mesmo percebe que ele não precisa mais daquele medicamento. E isso é completamente possível, pessoal, na medicina. Só que a medicina do plano de doença não vai fazer isso com você. O médico não vai conseguir fazer esse trabalho com você se você tiver 10, 15 minutos de consulta. E aí você vai no gastro, o gastro só vê o estômago, o psiquiatra só vê a queixa mental, mas essas coisas estão interrelacionadas. Não tem como eu tratar uma parte do corpo sem tratar outra. A gente precisa olhar em conjunto o corpo, né? Então por isso que esse modelo focado em doença, focado em medicamento, ele não funciona. E a gente precisa saber sair disso, tá? A Priscila falou aqui, ó, eu larguei os remédios para dormir e para ansiedade usando óleos essenciais. Olha que legal o relato dela aqui. Mas eu quis muito isso. Ó, eu quis muito. Eu gerei um processo mental no sentido da cura. Demorou 2 meses e meio para começar a fazer efeito. Então é isso. O que vocês têm que ter? Primeiro, uma atitude mental, um mindset, queira a mudança. Se você está num estilo de vida que você vai dormir 1h da manhã, acorda às 6h30 quebrado, toma um monte de café, come um monte de açúcar para se manter de pé, não quer fazer exercício porque acha preguiça, né? Você é uma pessoa mal-humorada que briga com todo mundo, não quer ser humilde e olhar as suas relações com os teus pais, né?
Então eu só estou dando exemplos assim de posturas de vida e de estilo de vida que fica difícil daí você se ver livre das medicações químicas, né? As que são estranhas ao corpo. E aí você fica rígido também no sentido de uma sugestão de mudança de estilo de vida. Então, se você não tem essa habilidade, essa abertura, como é que você vai se ver livre das medicações químicas, tá? E outra coisa também que é importante vocês saberem, pessoal, os médicos convencionais, um cardiologista convencional, um gastroenterologista convencional, sem criticá-los, mas o problema é assim, o médico ele só vai orientar você na medida do limite do conhecimento dele. Então ele não consegue te dar uma sugestão de estilo de vida se ele não estudou isso. Ele não consegue te dar uma sugestão de mudanças de mindset, de postura mental, se ele não fez o processo com ele, né? Então uma coisa que eu defendo muito, também nos curadores, nas pessoas que trabalham com terapias, elas têm que ter coerência interna. Se você vai numa nutricionista e ela é desse tamanho, obesa, como é que você vai ter confiança nessa pessoa? Se você vai num cardiologista, o cara fuma, como é que você vai depositar confiança nesse tratamento? Se você vai num cara que fala de estilo de vida e ele não mostra que tem um estilo de vida saudável, como é que você vai botar confiança nesse tratamento? Então, confiar nesse processo terapêutico é um ponto central para você ter resultado, tá? E hoje, nas primeiras consultas que eu faço, os primeiros pacientes que eu conheço, né, que eu estou conhecendo ali, é um processo de química, de você criar confiança, vínculo com essa pessoa. Como é que eu faço isso? Fazendo uma escuta o mais possível, tentando entender a situação dela, a vida dela como um todo. Não só o sintoma dela, mas entender o ser humano que está ali. E é muito louco, porque quando a gente se abre para essa dimensão, e a gente ouve a pessoa como um todo, tudo que ela traz, não só o sintoma que ela está trazendo, mas a vida dela, as relações dela, ela se sente tão acolhida, ela abre tantas questões, né? Que no final da consulta ela fala, pô, essa pessoa me escutou, eu fui compreendido nas minhas dimensões complexas, né? E aí, claro que tudo que eu for sugerir, e se eu conseguir realmente explicar para ela por que eu estou sugerindo aquelas coisas, isso vai ganhar uma grande confiança de tratamento, ela vai entender. Primeiro ela vai perceber que eu entendi, compreendi a situação dela. Segundo, que ela vai ser sensível às sugestões que a gente está trazendo, tá? Então isso é muito importante no processo de cura, no processo de equilíbrio, é você ter um profissional que escutou você na profundidade, não só no nível das queixas, né? Como às vezes os médicos, não só médicos, né? Mas aquele médico que está cansado, está no plantão, olha para vocês e fala assim, tô com dor de cabeça, tô com dor no estômago, tá, não sei o quê. O cara nem olha para você e já sai prescrevendo. É isso que você quer? Eu não quero isso para mim. Eu acho que nem vocês querem para vocês. Então, para sair disso, você precisa fazer esse movimento. Daí, às vezes, as pessoas falam, mas a consulta é cara. Veja, pessoal, investir em saúde, saúde é teu bem mais precioso. É mais importante do que você ter um carrão, é mais importante você ter uma casa maior, é mais importante do que você comprar um monte de coisa supérflua, tá? Eu acho que hoje as pessoas perderam um pouco a noção do que realmente tem valor. Ter saúde é o bem mais precioso. Saúde mental e saúde física não tem nada acima disso. Se você não tiver isso, todo o resto é bichado, né? É uma fruta podre que começa a se apodrecer as outras que estão ao redor. Então, investir em bons profissionais, em tratamentos que devolvam funcionalidade, que te deem saúde, qualidade de vida, não tem preço. Vale a pena cada real que você vai investir nesse tipo de tratamento. Não é lá no plano, mas eu já pago o plano. Gente, quem está ainda nesse discurso não acordou. Ele acha que ainda lá no plano vai ter saúde e longevidade. Não vai ter. Pode esquecer. Então, assim, você tem que entender, né? Primeira coisa, não ser pão duro, né? Porque às vezes tem paciente que olha valor de consulta e já acha caro, ou valor do tratamento, mas ele não botou a saúde em primeiro lugar, né? Às vezes também é uma pessoa que não se priorizou, ele não se prioriza, então ele acha que é caro investir aquele dinheiro nele. Como às vezes na terapia, acha caro a terapia, sabe? Acha caro a academia, acha caro uma massagem, um relaxamento. Gente, quando você está nesse estado ainda,
que você é pobre com você é mesquinho com você acha tudo caro, tudo que diz respeito ao teu autocuidado você acha caro, mas você não acha caro gastar um monte comprando carne cara que inflama todo o teu organismo, você não acha caro gastar um dinheirão comprando um monte de espumante, bebida alcoólica para o final do ano, né? Você não acha caro gastar um monte de dinheiro numa viagem que é cool, num hotel caro, entendeu? Eu não estou dizendo que essas coisas são negativas em si, eu só estou dizendo que as pessoas estão com as prioridades muito loucas. Às vezes a pessoa não acha caro pagar caríssimo num procedimento estético na pele, que não mexe nada com o organismo dela, de dentro para fora, só vai lá e cria uma ideia do que é beleza. Então assim, as pessoas elas não estão com a prioridade certa. Enquanto a pessoa não tiver com a prioridade certa, ela vai achar difícil fazer um tratamento realmente que devolva saúde, bem-estar para ela, porque ela acha tudo caro. Então também essas atitudes mesquinhas que as pessoas às vezes trazem atrapalham muito o processo de mudança e de busca de saúde, bem-estar, né? Ó, a live vai ficar salva, preciso mandar para um monte de gente. Obrigado, Priscila. Ela vai ficar salva e isso aqui também vai depois para o meu canal do YouTube. Aliás, quem não conhece meu canal do YouTube, eu peço lá, vão lá, se vocês gostam do meu conteúdo, se inscrevam no canal, dê os likes, né? Porque depende também dessa interação para que essas informações cheguem em mais pessoas. A minha intenção como profissional de saúde é chegar em mais pessoas. Eu tenho um dever aqui, todo profissional de saúde tem um dever educativo e a gente tem que transmitir isso para o maior número de pessoas. Então depende muito das interações que vocês fazem, né, com esses conteúdos. Então assim, atitudes mesquinhas, a pessoa, ó, outra atitude mesquinha que eu vejo todo dia. Ai, doutor, orgânico é caro. Pô, se o cara entendesse o que é um agrotóxico, o que arrebenta o corpo dele, aí ele vem me dizer que pagar R$12 no quilo de tomate orgânico delícia, concentrado de nutrientes, é caro e no mercado o outro que custa R$6 é melhor, porque é R$6 a diferença. A pessoa que se empobrece nesse gasto, eu sei que tem pessoas que não podem pagar isso, mas a maior parte dos meus pacientes pode. Tem paciente aqui de carrão, que é executivo e tal, e o cara vem me dizer um negócio desse. Aí o cara tá vivendo num mundo louco, né? Porque ele acha caro pagar um pouco mais do que o tomate orgânico. O cara acha caro investir, por exemplo, numa usina de eletrólise que a gente tem, que purifica todos os metais e tal. Mas é muito caro. Cara, caro é você ficar tomando água bichada, cheio de poluente ambiental, e daqui a pouco você tá indo em um monte de médico, gastando R$1.000, R$1.500, R$2.000 numa farmácia que na verdade não vai resolver nada, né? Na verdade vai só tapar os sintomas. Então assim, o que é prioridade para você? É saúde ou doença? Eu acho que essa é a grande reflexão dessa live, sabe? Para a maior parte das pessoas que querem ter saúde, elas fazem tudo ao contrário do que é ter saúde. Elas acham tudo difícil ter saúde realmente. Então as atitudes que trazem saúde, eu vou deixar para o ano que vem, comprar orgânica é muito caro, dormir mais cedo é muito difícil, fazer atividade física eu deixo para o mês que vem, né? E aí as pessoas acham que vão ter saúde se elas não se comprometem minimamente com um estilo de vida saudável. E aí às vezes as pessoas também, não, só hoje que eu vou tomar esse refrigerante, só hoje que eu vou tomar essa bebida alcoólica, só hoje que eu como esse hambúrguer, e isso vai virando hábito, né? Às vezes passou 6 meses, 1 ano, e ela está afundada naquele hábito. Às vezes eu vejo paciente, por exemplo, eu tenho muito paciente que às vezes usa uma maconha, usa uma droga recreativa, usa cigarro, né, e álcool, e sempre o discurso é o mesmo, né? Não, mas isso me relaxa, eu nem uso muito, eu uso de vez em quando. Gente, como é que uma pessoa que vai buscar saúde ainda fuma? Como é que uma pessoa que quer saúde ainda bebe, né? Então tem contradições aí. Então se no tratamento o médico não trabalhar nesse nível de contradições, não colocar a pessoa em reflexão, como é que vai fazer essa mudança? Não tem como, né? Hoje mesmo falei da obesidade muito aqui nos posts, né? Como é que você vai ter saúde sabendo que a obesidade aumenta o risco de um monte de doença e você se acostuma com esses quilinhos a mais aqui na barriga? Tu vai percebendo que aquele pneu vai aumentando, que aquela barriguinha, aquele calombo vai aumentando. Você não faz nada para mudar isso? Alguma coisa está errada.
né? Daí você acha que tomando só o Ozempic, a canetinha emagrecedora vai resolver. Isso é uma mera ilusão, né? Na verdade você está com quedas hormonais, você está com quedas de vitaminas, você está com subnutrição, porque apesar de estar gordo, você não está absorvendo o que deveria absorver, você faz pouco exercício e tal. Então assim, saúde, pessoal, é o nosso bem mais precioso, vale o investimento de cada centavo e exige da nossa parte uma atitude adulta, de a gente se responsabilizar por realmente fazer mudanças significativas na nossa vida, querer o nosso bem. Eu atendo muitas pessoas que querem ajudar os outros. Tem um monte de gente que vem aqui na clínica. Eu atendi ontem 2 colegas médicas. As 2 sofrem do mal de Quiro, né? O curador ferido. Quer curar todo mundo, mas não se cura. A pessoa quer resolver para o outro. A pessoa acha que é responsável pelo bem-estar do outro. É uma atitude infantil, né? Uma atitude de ajuda que bota a pessoa em risco. Então, vocês que são daqueles assim da família, que querem resolver o problema de todo mundo da família, controlador e tal, isso é extremamente perigoso para a sua saúde, é uma atitude doentia. E se isso não é tratado na consulta, deve ser abordado na consulta. Porque não adianta você prescrever lá na ponta e é uma atitude interna da pessoa que adoece ela. Você tem que contrastar isso com a pessoa, você tem que dividir essa percepção. Né? Então com essas médicas, minhas colegas aí que estão quebradas no caco, né? Estão extremamente desequilibradas, estilo de vida, trabalham horrores, mulheres muito masculinizadas, né? Que tem que produzir, tem que performar, elas não podem se recolher, não podem entrar no processo intuitivo que elas têm, né? Naturalmente. Então a gente abordou tudo isso, então isso adoece a pessoa. E aí, como é que ela vai querer ajudar alguém? É uma contradição você ir buscar ajuda com um profissional que está moído em caco, em pedaço. Então, uma das coisas que vocês têm que sempre ter noção é fazer boas escolhas dos profissionais que vocês buscam. Essa pessoa me transmite equilíbrio, centramento, ninguém precisa ser iluminado, né? Eu sempre brinco. Todos nós temos nossos desequilíbrios. Mas essa pessoa está buscando equilíbrio, ela me transmite isso, esse equilíbrio que eu quero, tal. Minimamente tem que ter isso, pessoal. E outra, nenhum profissional de saúde vai fazer por você. Se você é daqueles que chega na mesa do médico, doutor, resolve aí meu problema, me dá aí a boleta, me dá esse analgésico, cara, você está no estágio ainda pré, você ainda é muito infantilizado. Para você vai ser boleta mesmo, você vai ficar refém de um monte de médico que vai te despedaçar em partes, vai te prescrever um monte de remédio, você vai ficar refém da indústria farmacêutica, porque você ainda não despertou na consciência de que não é buscar botar pro profissional a responsabilidade do teu bem-estar. É você que tem que buscar as mudanças, você que tem que ressignificar o que você está fazendo. Se você tem doença, qualquer gravidade de doença e tem sintoma, é porque de alguma forma você criou esse bicho aí. Você precisa olhar para isso. Alguma coisa que você está fazendo está gerando esse desequilíbrio. E a maior parte das pessoas demora muito para se responsabilizar pelo que está acontecendo. Né? Então a gente como médico, a gente precisa ajudar as pessoas a olhar para isso também. Não é que a gente vai fazer pela pessoa, mas a gente ajuda como um processo de autorreflexão. A pessoa está falando na consulta e ao mesmo tempo você está questionando. E ela no final da consulta, nossa, eu me dei conta aqui como as coisas estão intricadas, conectadas. Essa postura minha diante da vida está me gerando sintomas. E eu preciso mudar isso. Não adianta só eu ficar tomando antidepressivo, remédio para dormir, sedativo. Não é aí o caminho. Entendeu? Então é por aí que a gente sai desse perigo da indústria farmacêutica. Quando a gente é mais maduro, a gente vai amadurecendo, a gente vai questionando o que a gente está fazendo, a gente se responsabiliza, né? A gente toma para nós a atitude da mudança, né? Ó, a Jocineia falou, é uma paciente minha muito querida. Conheço várias pessoas que usam Ozempic, mas não fazem exercício. Aí você vai entrar com o Ozempic, que custa R$1.000 por mês uma caneta, mas a pessoa acha caro pagar a academia, que é R$130, R$140 a mensalidade, entendeu? Mas ela gasta no Ozempic. Então eu não sou contra o Ozempic, eu até indico muito, é um medicamento muito importante para a obesidade. Mas como é que você vai fazer um tratamento de obesidade, que é uma doença complexa, só entrando com remédio? É insuficiente. Resultado ruim. A pessoa vai usar essa caneta
vai emagrecer mais ou menos, e aí vai parar, não faz nada para mudar o estilo de vida, engorda tudo depois que para de usar caneta e ainda fala mal da caneta. O culpado é a caneta, óbvio, esse remédio não funciona. Cara, o que não funciona é que você não funciona. Você não está habilitado a usar esse medicamento. É a mesma coisa dos hormônios. O paciente começa a fazer reposição hormonal de vitaminas e sais minerais, a gente começa a fazer toda a modulação. Aí qualquer coisa que acontece, doutora, eu acho que é desse hormônio que você me deu. Eu não estou me sentindo bem. Tudo é culpa do hormônio, mas não é do estilo de vida, do que ela come, do que ela pensa, do nível de estresse. Tudo é culpa da homeopatia, porque a homeopatia está me atiçando, está me fazendo ficar pior. A culpa não é do processo dela, é só do medicamento, da coisa que foi prescrita. Então essa é uma atitude meio do ser humano, todos nós podemos correr o risco de ter essa atitude, mas é uma atitude que coloca em movimento contrário da cura, né, do equilíbrio. Né? Então a gente tem que cuidar muito, não ficar atribuindo tudo a uma medicação, a uma prescrição. É muito mais do que a gente está fazendo no nosso dia a dia, tá? Priscila, eu atendi um médico anestesista que tinha muita dor nas costas, era sedentário e só se dispôs a fazer pilates uma vez por semana. Eu tinha que fazer milagre. Aí é que tá, você não tem que fazer milagre nenhum. Você tem que sair dessa postura de que você tem que fazer um milagre. O problema é dele, o cara é adulto. Agora, eu falo com o meu paciente, cara, na boa, velho, você é anestesista, fica no centro cirúrgico, ambiente artificial, fica lá horas, não sai para ver o sol, não caminha na rua, não tem contato com natureza, trabalha horas e horas e horas para ganhar um monte de dinheiro, mas você está adoecendo e você não quer nem fazer atividade física. Cara, na boa, isso é com você. Só que você tem que entender que isso aí é incompatível. O paciente vem falar assim, hoje eu atendo um paciente que vai dormir 1h da manhã, porque ele fica num processo produtivo e fica trabalhando até tarde e tal. Eu falei, cara, é incompatível. Você dormindo desse jeito não tem como te equilibrar, porque eu posso te prescrever um melhor tratamento, mas você está na contra-natura, você está contra a vida. Né? Como é que você vai querer equilíbrio tomando medicamento? Você não vai ter uma boa resposta, porque você não está mexendo numa engrenagem central. Tá? Então é mais ou menos esse o comportamento das pessoas, né? Mas enfim, já passou 1h. Foi praticamente muito gostoso falar aqui para vocês por essa 1h. E na realidade, pessoal, eu vou deixar essa live salva. Eu vi que não tem mais nenhuma pergunta. Eu agradeço as pessoas que interagiram. Eu gosto muito de ver os relatos de vocês. Vocês sempre têm essa abertura de interagir comigo, seja pelos stories, ali eu deixo uma caixinha de perguntas, seja aqui nas lives. E se você gostou do conteúdo, do que a gente conversou aqui, por favor, encaminhe para uma pessoa que você acha que possa se beneficiar e divulga o canal. Né? A gente está tentando cada vez trazer informação de qualidade para que realmente mais pessoas possam despertar que o importante é investir em saúde, longevidade, qualidade de vida e não ficar investindo em doença, medicamento e dando dinheiro para quem só quer ver as pessoas adoecidas. A gente tem que sair dessa engrenagem, usar os medicamentos de uma forma comedida, racional e sempre procurar um cuidador global e não ficar dividindo seu corpo em várias partes e indo em vários especialistas e nem acreditando que é no plano de doenças, plano de saúde, entre aspas, que você vai ter um bom cuidado, tá? Não se iluda com essas coisas e nem naquelas soluções rápidas. Eu tô gordo, vou fazer a bariátrica. Eu tenho isso, vou tomar um remédio, vai resolver. Porque não é por aí o caminho. Você precisa mudar e a cura começa a partir de você. E se um profissional de saúde consegue gerar um estímulo interno para você fazer essa mudança, cara, essa pessoa é boa. Continue com ela, porque é por lá que você vai conseguir evoluir, não só do ponto de vista da saúde, mas como ser humano. Tá bom, pessoal? Então, boa noite para todos. Obrigado pela presença. Jociné, doutor, foi um anjo que me ajudou a mudar meu estilo de vida. Excelente, tamo junto, querida. Vamos fazendo tudo junto e você vai cada vez tendo mais melhor. Fiquem bem. Essa foi a última live do ano, mas eu estarei aqui produzindo conteúdos para vocês nos próximos dias, principalmente sobre saúde mental, porque eu acho que final de ano pega muito essa questão dos relacionamentos, família e saúde mental. E continuaremos fortes aí ano que vem na produção dos conteúdos. Boa noite a todos, beijo no coração.
Meditem, 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 porque a meditação traz muita longevidade, muito bem-estar e é importante a gente fazer essas pausas, né, na nossa vida, poder olhar para dentro. Até mais, pessoal.